A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da Escola Dominical, da CPAD, nesse quarto trimestre do ano 2023, onde nós estamos estudando a revista que tem o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Essa é a revista que nós estamos estudando nesse trimestre. O irmão que já adquiriu a sua lição, né? Acompanhe aí com ela. Aquele que ainda não adquiriu, né? Procure uma livraria próxima à sua casa, se ainda tiver. É sempre bom ter essas revistas, porque são assuntos que a gente estuda em determinados trimestres, mas que nos acompanham pelo resto das nossas vidas. Então, é um material que você vai ter na sua casa, né, guardado, principalmente para aqueles que ministram, né, a palavra de Deus, que ensinam a palavra de Deus, para que tenham guardadas aí na sua biblioteca. São revistas preciosíssimas, né? Eu, desde que aceitei a Jesus, tenho todas as minhas revistas guardadas, né, que eu comprei da Escola Dominical, tanto da Sala dos Adultos, como também dos Jovens, né, quando eu participei também na Sala dos Jovens. Tenho minhas revistas lá guardadas para consultas, né? Sempre que a gente precisa, né? A gente, até para preparar uma lição dessa daqui para a Escola Dominical, nos dias de hoje, né, a gente consulta revistas antigas, né? E ali os assuntos, né, eles são assuntos atuais, são assuntos que não ficam defasados, são assuntos que estão sempre em pauta no nosso dia a dia, porque a Bíblia é um livro atual, né? Então adquira sempre aí, tenha essa prática, né, de sempre adquirir a sua revista da Escola Dominical. Acompanhe também o livro, né, os irmãos que desejarem, né, comprem também os seus livros, né, muito bom, um livro que acompanha a lição para estarem aprendendo cada vez mais. Então, dando continuidade aqui ao nosso estudo, hoje estaremos estudando a lição de número 8, lição que vai ser estudada presencialmente no dia 19 de novembro de 2023, e tem o título Missionários Fazedores de Tendas, né? O texto áureo se encontra em Atos, no capítulo 20, no versículo 34, e diz assim: Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Então aqui Paulo falando na questão do trabalho, né? Estas mãos servindo justamente para trabalhar. Verdade prática nos diz que é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, aonde quer que você vá. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos, no capítulo 18, versículos 1 ao 5, também na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, e os versículos 11 e 12. Né? São dois locais em que Paulo ele teve que trabalhar para se sustentar. No caso, tanto na igreja de Corinto, como também na igreja de Tessalônica. Né? Então, aqui nessa lição de hoje, a gente vai abordar justamente essa relação, eu diria até essa interseção, né, que há entre a vocação, o chamado ministerial, a profissão e as missões, né, a obra missionária. A gente vai trabalhar com o que há de relação entre elas, né, a interseção entre elas. A gente vai mostrar que é possível conciliar, né, a profissão com o chamado missionário, né, e dessa forma conseguir ganhar vidas para o reino de Deus. Então aqui na lição de hoje nós vamos nos basear na vida do apóstolo Paulo, né, que de forma notável, né, acabou ali conciliando a sua vocação, o seu chamado para pregador do evangelho com a sua profissão, com o seu ofício, né, de fazedor de tendas. Né? Por isso, a lição de hoje é missionários fazedores de tendas, né? Porque a gente vai se basear justamente na profissão do apóstolo Paulo. Nós também iremos definir, né, o que são esses missionários fazedores de tendas, né? Estaremos aqui definindo, destacando a importância estratégica no reino de Deus desses tipos de missionários, né, que levam o evangelho a lugares difíceis de alcançar, há locais no mundo em que a palavra de Deus ela tem uma maior dificuldade de entrada,
e esses missionários são usados por Deus para levar o evangelho às pessoas até aqueles lugares onde é mais difícil da palavra de Deus alcançar. E também iremos ressaltar aí os critérios, né, essenciais para o preparo ministerial desses missionários, né, ressaltando sempre que não é de qualquer forma que se é enviado para anunciar a palavra de Deus. Existe um preparo que é necessário para poder e levar a palavra de Deus, né? Então aqui nós estaremos tratando no tópico 1 a respeito da vida profissional de Paulo e a sua vocação ministerial, né? Falando tanto da questão da profissão como da vocação, né? Relacionando aí no caso com relação à vida de Paulo. No tópico 2 estaremos falando dos missionários fazedores de tendas, né? Destacando aí o que são esses missionários, né? O preparo necessário para que eles possam levar a palavra e também falando aqui a respeito do seu impacto no mundo, né? O impacto desses missionários fazedores de tenda para a propagação da palavra de Deus. E para finalizar, estaremos falando da vocação, profissão e missões, né? Que é justamente a relação entre esses três, né? A vocação ministerial, o chamado, né? Estaremos falando também da profissão, né, e missões, pegando aí a interseção entre eles, sabendo que algumas pessoas elas têm a vocação, algumas pessoas têm vocação, outras pessoas, e essa mesma pessoa que tem vocação, ela pode ser vocacionada para outra coisa que não seja, no caso aqui, lembrando, nós estamos tratando das missões transculturais, né, missões que são realizadas em outros países. Então, existem pessoas que são vocacionadas por Deus, são chamadas por Deus. Mas esse chamado dele não é específico para a missão transcultural. Então, essa chamada que não é específica para a missão transcultural, né, é uma vocação, mas não é para a missão transcultural. Então, não está dentro daquilo que a gente vai tratar aqui hoje. E também existe a profissão. Existem aquelas pessoas que têm a sua profissão, mas que não têm a vocação para a missão transcultural. Ela também não está nesse grupo aqui de hoje. Então a gente vai trabalhar com a interseção. Tem o grupo daqueles que são vocacionados, chamados por Deus para a missão transcultural, aqueles que têm a sua profissão e tudo isso está relacionado com a missão transcultural. Então, essa profissão ela vai ser realizada em um país com uma cultura diferente e o seu chamado é para evangelizar pessoas de uma cultura diferente. Então aí você tem essa classe ali de missionários, né, fazedores de tendas, que está justamente na interseção disso daí, né, da vocação, da profissão e das missões transculturais, né, e claro, sabemos que não são os únicos missionários, existem aqueles missionários que tradicionalmente, né, fazem a missão de forma integral, como a gente tratou bastante até nas aulas anteriores, né, já falamos bastante desses missionários que precisam do sustento financeiro. Falamos bastante disso na aula passada, que a igreja tem que ter responsabilidade para com eles. E hoje nós estaremos falando desses missionários fazedores de tendas, né? Sabendo também que além desses daí, que fazem a missão transcultural, existem outros e mais outros aí que realizam a obra missionária, que fazem parte da grande comissão. Porque Deus ele tem uma vocação específica para cada pessoa. Né? Mas hoje, na aula de hoje, o nosso foco é tratar a respeito desses missionários fazedores de tenda, que são a interseção também da vocação ministerial para a missão transcultural, né? Aqueles que vão atuar, têm a sua profissão para atuar em outro país, né? Um país com cultura diferente, e a missão transcultural. Né? Nós iremos tratar da interseção entre esses três. Então, Paulo, a gente vê que o pastor ele fala a respeito da profissão do apóstolo Paulo, e quando a gente analisa, até está no texto da leitura bíblica em classe, Atos capítulo 18, versículos 1 ao 5, quando a gente analisa esse texto, a gente observa que Paulo ele tinha um ofício. E aqui diz que depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou até Corinto. Aí veja, achando um certo judeu por nome de Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. Aí veja o versículo 3. E como era do mesmo ofício, ou seja, eles tinham a mesma profissão, ficou com eles e trabalhava. Veja, Paulo estava trabalhando.
pois tinha por ofício fazer tendas. Então, Paulo, ele tinha por ofício fabricar tendas, né? As tendas, né, que por muitas das vezes eram vendidas ali para os soldados romanos, né, para o exército romano, porque os soldados, quando faziam as guerras, né, eles tinham que formar lá os seus acampamentos, e esses acampamentos eram feitos com as tendas, né, tendas de couro. E Paulo era um desses fabricantes de tendas. Ele tinha por profissão fabricar tendas, assim como era o caso ali do casal, né, que era Áquila e Priscila, né? Ele conheceu ali aquele casal que tinha a mesma profissão e acabou ficando ali com eles, né? Ficou na casa ali deles dois, eles que tiveram que voltar de Roma, né? Porque houve ali o mandado de Cláudio para que os judeus saíssem de Roma, e Paulo ficou hospedado ali na casa deles em Corinto, né? E trabalhava juntamente com eles naquele seu ofício, e dividia o seu tempo. Paulo dividia o seu tempo entre o trabalho, fabricando ali as tendas, a sua profissão, né, o exercício da sua profissão, e a pregação do Evangelho de Cristo. E aqui a gente vê em Atos, no capítulo 18, não está na leitura bíblica, mas no capítulo 18, no versículo 11, diz: e ficou ali 1 ano e 6 meses, isso na cidade de Corinto, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então você veja que Paulo estava, sim, cumprindo com o seu ministério. Também não estava somente trabalhando para se sustentar e sem fazer nada, parado, não. Porque ele poderia dizer, eu estou trabalhando, então estou cansado, não vou cumprir com o meu chamado, com a minha vocação. Vou realizar somente aqui exercer a minha profissão para me manter e ter uma vida aqui em paz. Não, Paulo, de forma alguma, Paulo estava convicto daquilo para que tinha sido chamado e sabia que tinha que realizar aquela tarefa. E apesar de não estar ali sendo mantido por alguém ou por alguma igreja, ele executava ali a sua profissão, seu ofício, para se manter, para ter o que se alimentar, e ainda assim encontrava tempo suficiente para pregar a palavra de Deus. Então passou um bom tempo ali, um ano e meio ali na cidade de Corinto, pregando a palavra de Deus. E também a gente vê aqui o casal, né, Áquila e Priscila, que apesar de trabalhar também é citado posteriormente, aqui também em Atos, no capítulo 18, que a gente vê nos versículos entre o 24 e o 28, que esse casal, eles acabaram ali anunciando o evangelho, né, de Cristo a Apolo, que já pregava ali, mas de acordo com o batismo de João, mas Áquila e Priscila, né, que tiveram um longo contato com Paulo, ensinaram a Apolo o correto evangelho, o evangelho de Cristo, para que Apolo, mais à frente, virasse um dos grandes pregadores, né? Então eles foram quem meio que discipularam ali Apolo, mostrando para ele o correto caminho. Vamos ler aqui, né, Atos capítulo 18, versículos 24 ao 28. Vamos fazer aqui uma leitura rápida, o irmão acompanha aí na sua Bíblia. Diz assim: chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Veja, por enquanto aqui Apolo conhecia somente o batismo de João. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Né? Mostraram ali realmente como é que era o evangelho de Cristo. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem Apolo, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Você vê aqui a importância que houve, a importância de Áquila e Priscila para a pregação do Evangelho, né? Porque aqui, nesse momento, eles indicaram melhor como era o caminho do Evangelho para Apolo, mostraram, com certeza falaram para ele ali do batismo com o Espírito Santo, né? Conhecia só o batismo de João, para arrependimento dos pecados, e ali Apolo, né,
com mais fervor, com mais eloquência, conhecendo mais a palavra de Deus, o caminho, o evangelho da graça, pregava a palavra de Deus com autoridade e muitas almas vinham se converter a Cristo. Isso tudo através do trabalho de Priscila e Áquila, que veja, eram trabalhadores, trabalhavam fabricando tendas, mas mesmo assim encontraram tempo para pregar, anunciar a palavra de Deus. E aí vem a pergunta, como é que o apóstolo Paulo ele conjugava, né, ali a sua vida profissional e ministerial? Como é que ele fazia isso? Então a gente vê aqui, né, que além do chamado da vocação ministerial, Paulo também possuía uma profissão, que era o de fazer tendas, né? E para os judeus era obrigatório o menino aprender um ofício, né? A criança, ele tinha ali que aprender um ofício, uma profissão, né? E os rabinos, eles costumavam dizer que quem não ensina um ofício ao seu filho é como se tivesse criado para se tornar um ladrão. Por quê? Porque a criança que não aprende, quando crescer, o que é que ele vai fazer? Qual o ofício? Qual a profissão? Ele vai fazer o que da vida? Vai depender de quem? Então, é justamente aí que se cria, né, um ambiente propício para que a pessoa vá e roube. Porque ele não vai ter capacidade, né, intelectual, ali, habilidade para trabalhar com algo e se manter, né, e ter o seu sustento, e ele vai, então, ali lançar mão de coisas erradas, né, de roubar para poder se manter. Então, a gente vê a importância de se ter isso daí, repercute, né, em várias sociedades hoje em dia, a gente vê a importância da educação, né, de se ter um ofício, né, de um ensino profissionalizante, né, para que para que todas as pessoas elas possam ter uma profissão, possam conseguir o seu dinheiro honesto e não tenham que estar aí atrás de roubar, né, porque de forma alguma o fato dela não ter tido uma educação, dela não ter um ofício, vai justificar ela roubar. Nós, como cristãos, não relativizamos a verdade. A Bíblia é clara quando diz que nós não devemos roubar. Roubar é pecado. Mas está passando fome. Mas não foi dada uma educação. Sim, mas de forma alguma, roubar é correto. Roubar é pecado. Então, não podemos relativizar a verdade. Infelizmente, muitos cristãos até, hoje em dia, já têm até relativizado a verdade. Estava roubando, mas era para comer. Errado. Pecado é pecado. Não podemos relativizar a palavra de Deus. Abrindo aqui esse parênteses, mas já fechando, né? A gente vê que Paulo, apesar dele ser fariseu, né, no grupo político ali, o grupo dos fariseus, e aprendeu aos pés de Gamaliel, né, um homem muito importante à época, ele não esqueceu o seu ofício, que era de fazer tendas, né? E isso foi muito importante durante a execução do seu ministério, da sua vocação missionária, para que ele pudesse se manter enquanto ele anunciava o evangelho, né? Isso nos mostra, então, que sim, é possível conciliar o chamado missionário, a vocação missionária, com a sua profissão. Então, Paulo, ele nos mostra isso daí. E aqui nós vemos que essa profissão, ela foi muito importante no caso de Paulo, já que ele tinha o costume de não aceitar as ofertas das pessoas ou da igreja que ele estava ali se aproximando para anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Ele queria ganhar a confiança da pessoa. E ele não queria que a pessoa pensasse que ele estava chegando até ela para se aproveitar, com ganância, com interesse, querendo receber algo em troca. Paulo não queria que as pessoas pensassem isso dele. Então, ele ia ali anunciando gratuitamente o evangelho de Cristo, mesmo sabendo que ele tinha o direito, mas ele não exigia. Ele não queria que as pessoas pensassem que ele era ganancioso, que ele era interesseiro, que ele queria dinheiro por aquilo ali. Né? Você vê ele falando aos Coríntios, escrevendo na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 9, e nos versículos 12 e 18, Paulo diz assim, versículo 12, se outros participam deste poder sobre vós,
Por que não mais justamente nós? Nós até falamos a respeito desses versículos na aula passada. Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Então Paulo não queria colocar impedimento, ele sabia que se ele cobrasse alguma coisa, as pessoas iriam dizer, tá pregando para ganhar dinheiro, tá falando aí porque tem interesse financeiro, não é um evangelho de transformação que ele está pregando, não, ele está pregando algo para se sustentar. Então, para não pôr esse impedimento, Paulo acaba por pregar o evangelho gratuitamente. Aqui no 18 ele diz, logo que prêmio tenho? Que pregando, ou melhor, que evangelizando, proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho. Então ele tinha esse direito. Ele tinha esse direito de receber o sustento por parte da igreja para anunciar o evangelho. Estava dando algo espiritual e queria receber somente algo material. Veja, o espiritual é muito mais importante. Nós falamos bastante disso até na aula passada. Mas mesmo assim, Paulo não exige ali o seu sustento para não pôr impedimento ao evangelho, né? Mesmo sabendo que tinha o direito. Mas a gente vê aqui no versículo 14 do capítulo 9 da primeira epístola aos Coríntios, ele dizendo, assim também ordenou o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Era um direito que Paulo tinha ali, mas mesmo assim ele não usufruiu desse direito, né? E aqui a gente vê que, graças a Deus, né, outras igrejas, como a igreja de Filipos, acabaram contribuindo ali com o apóstolo Paulo financeiramente para que ele tivesse suas necessidades supridas, né? E mesmo assim, a gente vê aqui, isso aqui é muito importante, né? Que ainda que Paulo não cobrasse, infelizmente, muitos ali ainda assim desprezavam, eram ingratos para com o apóstolo Paulo. Nós vemos quando Paulo escreve a sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 11, nos versículos 7 ao 9, Paulo diz assim, pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus? Outras igrejas despojei, eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco, e tinha necessidade, ou seja, mesmo tendo necessidade, a ninguém fui pesado. Veja a situação de Paulo, né? Mesmo passando por necessidade, mas mesmo assim ele não exigia de ninguém, para não pôr impedimento ao evangelho de Cristo. E aqui nós vemos ele dizendo, continuando, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Né? Você veja aqui que Paulo realmente estava mostrando que ele não queria receber da igreja, porque ele sabia, veja, mesmo sem ele receber, as pessoas ali estavam falando mal dele. E ele continua dizendo no capítulo 12, vamos só ler mais esses versículos aqui, capítulo 12, versículos 13 a 15 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, ele diz assim, ó, porque em que tende vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado. E ele diz, perdoai-me, este é grave. Aqui Paulo, ele é até de forma, de certo modo, irônico, porque ele diz aí, me perdoe por esse erro meu aí, porque eu não fui pesado a vocês, porque era para ter sido, era para ter cobrado, porque ele assim mostraria como realmente a obra deve funcionar. Quem deve sustentar o obreiro é a igreja. E não o obreiro ficar tendo que trabalhar ainda atrás, correndo atrás de algo para poder ser sustentado. Aqui hoje estamos falando de um caso específico. Veja só. O caso de Paulo era um caso mais especial, né, em que ele trabalhou para não pôr impedimento ao evangelho. Mas aqui ele diz, olha, me perdoe esse agravo aí. Porque deveria, na verdade, ter cobrado. Para eles entenderem como é que funciona o evangelho. Porque mesmo anunciando de graça, ele estava sendo ali afrontado por aqueles irmãos. Mesmo anunciando de graça o evangelho. Ele diz, ó, eis aqui, estou pronto pela terceira vez para ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Veja só, ele não quer o que era deles, ele queria ganhar aquelas almas, e não o dinheiro deles. E ele diz, porque não devem os filhos entesourar para os pais,
mas os pais para os filhos. Olha que palavra aqui de Paulo. E ele diz: eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Ainda que, olha só o que ele diz aqui, ó, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. É algo realmente aqui precioso as palavras de Paulo. Porque muitos pastores, muitos missionários hoje passam por esse tipo de situação. Muitos irmãos que nem... E são os principais, aqueles que não dão nada. São os que mais jogam pedra. São os que mais falam mal. São os que mais criticam. Isso tudo querendo, na verdade, colocar impedimento ao evangelho. E Paulo tinha esse conhecimento, mas mesmo assim ele vai e explica aqui falando, mostrando a situação para que eles pudessem clarear o entendimento e ver o quão errado eles estavam com essas atitudes. Então veja aqui, né, que Paulo ele prefere trabalhar, não pedir ajuda desses irmãos, porque ele sabia. Imagina, sem pedir, a situação já estava assim. Imagina se ele tivesse pedido ajuda à igreja. Então, aqui Paulo ele passou por essa situação na igreja de Corinto, né? E aí, aqui agora nós vamos para o tópico 2, né, onde o autor ele fala dos missionários fazedores de tenda. E o que são esses missionários fazedores de tendas? Né? São cristãos, né, que compreendendo ali o chamado da grande comissão e sendo comissionados pela sua igreja local, né, chamados por Cristo dentro da grande comissão, mas também comissionados pela sua igreja. Não é um desigrejado não, viu? Não é alguém que não tem igreja, que não tem pastor, que disse, você é missionário. Nós falamos até bastante disso na aula passada, e eu retorno aqui hoje a falar desse assunto. Esses missionários aqui não são aqueles missionários, eu sou missionário, mas de qual igreja? Não sou de igreja nenhuma, não. Sou da igreja de Cristo, de Jesus. Tem esse negócio de pastor, não. Eu sou missionário. E aí não está ligado a ninguém. E muitas vezes se aproveita dessas situações aí para tirar dinheiro das pessoas, para se aproveitar da fé dos irmãos. Devemos tomar cuidado com esse tipo de pessoas. Devemos tomar cuidado com esse tipo de gente que se diz missionário, mas que de missionário não tem nada. Se você conhecer um missionário, pergunta de qual igreja você é. Qual a igreja que você está ligado? Se ele não está ligado a nenhuma igreja, tome cuidado. Tome cuidado com essa pessoa. Então, compreende o chamado da grande comissão, é comissionado pela igreja, serve a Deus, né, num contexto transcultural, utilizando ali os seus dons, os seus talentos e suas habilidades profissionais. Esses são os missionários fazedores de tendas, né, que se utilizam dos seus dons, seus talentos, suas habilidades profissionais em um contexto transcultural, né, que é o que nós estamos tratando aqui hoje de missão transcultural, para anunciar, para levar a palavra de Deus. Eles são diferentes, né, dos outros missionários transculturais, os tradicionais, aqueles que são mantidos e trabalham em tempo integral na obra do Senhor, mantidos pela igreja local. Eles são diferentes desses missionários no sentido de que eles não se dedicam integralmente à obra missionária, né? Porque eles têm que trabalhar. Eles têm a sua profissão. Então não tem como se dedicar integralmente à obra missionária, né? Claro que a sua profissão, que o colocou dentro do país ali que ele vai levar a palavra de Deus, também vai ser um meio pelo qual ele tem ali disponível para evangelizar. Mas ele vai ter que dedicar um tempo também para o seu trabalho, para realizar ali o seu exercício, né, o seu ofício. Então, apesar de serem pessoas que não vão se dedicar de forma integral, apesar disso, são homens, são mulheres, né, de Deus, qualificados em todos os quesitos, né, espiritual, no sentido também físico, intelectual, emocional, está preparado em tudo, né, preparado em tudo para realizar as missões transculturais através ali das suas profissões. Então não é qualquer pessoa que está apta a desempenhar essa função, esse papel. E também não é de qualquer jeito
que se realiza a missão transcultural, no caso aí relacionada aos missionários fazedores de tendas. Não é qualquer pessoa e não é de qualquer jeito. É bom que isso fique bem claro, né? Porque muitos talvez, então quando eu for trabalhar lá fora eu vou ser um missionário. Não, não é bem assim que funciona, né? Existe aí a questão da vocação, nós vamos falar daqui a pouco, né? A vocação, ela tem de haver. Não pode alguém chegar e pensar que, eu sou cristão, então vou pregar o evangelho lá fora. Às vezes não prega nem onde está. Só quer pregar lá fora, mas onde está não prega. Como é que alguém vai pregar lá fora se não prega onde está? Se nem ali entre os céus ele não anuncia o evangelho e diz que quer anunciar lá fora. Tem algo estranho aí. Às vezes muitas das vezes alguém querendo aparecer. Por isso, a gente vai falar daqui a pouco, necessita-se analisar o motivo de alguém querer pregar o evangelho em outra cultura. E aqui a gente vê, né, que esses missionários, fazedores de tendas, nas missões transculturais, que anunciam a palavra de Deus em outros países, através das suas profissões, eles são pessoas de extrema importância para o reino de Deus, né? Até porque através das suas profissões, eles acabam tendo acesso a lugares onde os missionários tradicionais não têm. Né? A gente vai falar até em lições aí posteriores, né? Estaremos falando a respeito da janela 1040, né? Dos missionários que são também perseguidos. E a maior parte desses países onde há um impedimento de se anunciar o evangelho de Cristo pelos meios tradicionais são países onde que estão inclusos ali, na verdade, dentro da janela 10/40 e perseguem os missionários, né? Perseguem os cristãos. Há um alto índice de perseguição religiosa com relação ao cristianismo. E a gente vê aqui que por meio desses missionários o evangelho tem chegado a povos de todas as nações, em especial, né, aquelas nações fechadas para o cristianismo. Né? E há países que o missionário, nos modos tradicionais, né, missionário integral, ele jamais conseguiria entrar, mas por meio de uma profissão, as portas daquele país acabam se abrindo para a pregação da palavra de Deus. E lembrando, né, que nem todos os cristãos eles são chamados, vocacionados para a missão transcultural integral, né? Isso aqui a gente tem que ter em mente, né? Porque alguém talvez pense, eu quero ir anunciar lá fora, como eu já disse, tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes você não foi chamado para aquilo. Às vezes você não foi chamado para fazer aquilo ali. Agora sim, se é um chamado de Deus, aí você se prepara, se capacita onde você está, para depois ir lá e anunciar o evangelho de Cristo. Agora tem pessoas que ficam só naquele negócio, meu negócio não é pregar aqui não, é pregar lá na África, é pregar lá na Ásia. E onde está, não está se preparando, não está se capacitando, não está pregando a palavra de Deus. Tem algo estranho aí. Será que você quer ir para pregar ou se você está querendo aparecer? Você está querendo se mostrar? Então é aí que tem que ter o cuidado. O evangelho de Cristo não é para aparecimento. Muito pelo contrário. Nós nos escondemos. Nós morremos para o mundo, para quando Cristo se manifestar em glória, nós nos manifestarmos juntamente com ele, que é como Paulo fala aos Colossenses. Então, apesar, né, de nem todos serem chamados para a missão transcultural em outro país, todos são chamados para levar Cristo às pessoas. A nós foi confiado o ministério da reconciliação, né? Paulo fala aqui aos Coríntios, né? Segundo a Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 18 e 19, Paulo diz assim. 2 Coríntios 5, 18 e 19. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. E ele continua dizendo, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então nós todos somos responsáveis por pregar essa palavra da reconciliação. Todos nós temos esse ministério da reconciliação. Mas claro, alguns com um chamado específico para a missão transcultural, ou outros
anunciam onde estão. Enquanto uns vão lá para fora anunciar, eles não podem anunciar lá fora e aqui. Então, quando eles estão anunciando lá fora, nós, aqui onde nós estamos, anunciamos também a palavra de Deus. Então, veja que tanto eles têm importância para a propagação do evangelho, como nós aqui também temos. Eles indo para um país que muitas vezes tem poucas pessoas ali que ouviram falar de Cristo, anunciando a palavra de Deus para essas pessoas, e nós aqui anunciando também a palavra de Deus para aqueles que precisam, de igual forma, também de salvação do Senhor Jesus. Então, muitas vezes estão preocupados de forma demasiada com a missão transcultural e se esquecem de onde estão. Então, Deus tem um chamado para a sua vida, meu irmão, para a missão transcultural. Amém, glória a Deus, é bênção. Mas lembre-se, antes de ir lá para fora, faça onde você está. Pregue onde você está. Pregue na sua cidade, pregue no seu bairro, pregue para o seu vizinho, pregue para a sua família. Leve as almas até a Cristo onde você estiver. E aí sim, se há uma vocação de Deus na sua vida para a missão transcultural, Deus vai providenciar os meios para que você chegue até lá. Mas faça onde estiver. E aí sim, você vai mostrar que há uma vocação, um chamado de Deus para a missão na sua vida. E a gente vê que todos então são chamados para fazer isso. E a maior força missionária no mundo, ela é composta justamente de profissionais, de empreendedores, de estudantes, que muitas das vezes estão aí se movendo entre culturas, levando Cristo até outras pessoas, servindo a Cristo com as suas vidas, com as suas profissões. E muitas vezes essas pessoas estão até no anonimato. A gente conhece os missionários enviados pela nossa igreja, que estão em outros países anunciando a palavra de Deus, mas às vezes tem cristão que está aí pregando a palavra de Deus, ganhando almas para Cristo no anonimato. Você não sabe nem quem é, mas ele está lá anunciando a palavra de Deus. E essa é a força maior na missão. Essa é a força missionária no mundo. São essas pessoas desconhecidas, anônimas, que pregam a palavra de Deus e levam almas para o reino dos céus. E aqui a gente vê que é necessário o preparo para esses missionários fazedores de tendas. Entre outras culturas, estão aí anunciando a palavra de Deus através das suas profissões. E apesar deles não se dedicarem de forma integral à obra missionária, eles têm que estar perfeitamente preparados, plenamente preparados para realizar a obra missionária da forma mais eficiente possível. A gente sabe que eles não vão se dedicar da forma integral. Não vão ter todas as suas energias disponíveis para aquilo ali, porque ele também tem que trabalhar. Mas ele tem que utilizar as melhores formas para evangelizar, para ser da forma mais eficiente possível ali a sua pregação e ele alcançar mais almas para o reino dos céus. E esses missionários, eles devem ter o apoio da igreja, ainda que não seja um apoio financeiro, né, porque eles vão ter lá o seu sustento, seu trabalho, ainda que eles não recebam apoio financeiro, mas por vezes pode sim a igreja enviar uma oferta para esse missionário, mas mesmo não recebendo apoio financeiro, tem outros apoios, como nós vimos na aula passada, espiritual, mental, emocional, físico, social, todos esses apoios têm de haver para o missionário, ainda que não receba apoio financeiro, né? Ele deve ser valorizado como parte do ministério da igreja, ele está ligado àquela igreja e deve buscar se capacitar para realizar essa boa obra, né? Como Paulo diz lá para Timóteo, em 2 Timóteo 3,17, né? Que toda a escritura é proveitosa justamente para que o homem de Deus ele seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então esse missionário ele tem que buscar conhecer a palavra de Deus para estar perfeitamente instruído para realizar essa boa obra, né? Então eles devem ter testemunho, devem ter conhecimento do evangelho, devem ter uma preparação espiritual, né? Devem ser pessoas com maturidade espiritual, não pode ser uma pessoa aceitou agora Cristo, está viajando lá para fora, bota para pregar, não. Não é assim que funciona, tem que ter um preparo no conhecimento, no intelecto,
mas também um preparo, e principalmente, eu diria, espiritual. Tem que ter o Espírito Santo na vida dele, até para que ele tenha aptidão para ensinar o Evangelho. Somente o Espírito Santo nos ajuda com isso, porque ele é o responsável por todo esse processo. O Espírito Santo, como nós já falamos aqui até em aulas anteriores nesse trimestre, ele trabalha em todas as etapas durante o processo da salvação, desde a capacitação, desde, na verdade, a separação do missionário, né? É ele quem escolhe, é ele quem capacita, é ele quem ali juntamente com a igreja manda, envia aquele missionário, é ele quem está com o missionário lá realizando a obra, e é ele que convence o pecador na hora da pregação. Então é o Espírito Santo quem trabalha com isso tudo, então é necessário ter a presença do Espírito Santo na vida. É necessário também ter a saúde física, saúde emocional e a preparação financeira, né? Ele vai para lá, vai ter um trabalho, tem que saber se ele vai conseguir se sustentar totalmente com aquele emprego dele. Tudo isso deve ser colocado em pauta antes de ser enviado ali para o outro país. É importante destacar também, né, que esse missionário ele deve possuir uma vocação, um chamado para a obra missionária, não é qualquer um que vai. Ele não está indo ali a passeio, né, ele não está indo ali para se divertir, ele está indo ali com um foco, com um objetivo, né? Ele não vai anunciar o evangelho só quando tiver, eu vou aqui, vou descansar, vou dormir. Não, ele tem que ter o tempo ali dele para anunciar o evangelho, a palavra de Deus. Porque ele está indo para ali com o objetivo principal é esse. Ele tem um chamado, ele tem uma profissão, mas em primeiro lugar ele tem um chamado. Ele tem uma vocação. O objetivo principal ali da sua vida é a pregação do evangelho. Ele tem essa vocação, ele tem esse chamado. Ele tem a sua profissão, sim, mas ele tem o seu chamado e esse chamado tem que ser atendido. E o seu foco principal é o anúncio da palavra de Deus. Não é somente realizar ali ações sociais, não, como acontece com muitos por aí. Ah, eu vou realizar ali uma missão na África, e vai, leva uns alimentos, umas coisas. Não fala nada de Cristo. Não está nem preparado para falar muitas vezes. Fiz uma missão lá na África. Que missão, meu irmão? Como foi essa missão? Não, eu levei uns alimentos para as crianças. E pronto. Não que eu esteja dizendo que é errado. É bom, claro, obviamente. Realizar essas ações sociais é salutar, isso é saudável. Agora, isso não é missão. Isso não é a missão. Não faz parte da missão da igreja. A missão da igreja é levar a palavra de Deus. Claro, se estou levando a palavra, que as boas obras acompanhem. Que as boas obras, as ações sociais, elas acompanhem. Eu ajudo também as outras pessoas, mas não somente isso. Se for somente isso, não dá certo. O principal objetivo é levar a palavra de Deus. É o alimento espiritual. Levou o alimento espiritual, quer levar o material também, tem condições para isso? Leva o material, mas o principal é o alimento espiritual. Eu falo nesse caso aqui, principalmente em países africanos, asiáticos, que são mais pobres aí que as pessoas levam. Mas tem países por aí em que a pessoa ela vai anunciar através de sua profissão e as pessoas não são carentes. Eles não estão precisando de ação social, não estão precisando de dinheiro. Eles precisam de Cristo. Eles precisam da palavra de Deus. O que você precisa ter, na verdade, é sabedoria. Esse missionário, fazer o de tenda, precisa ter sabedoria para anunciar o evangelho de Cristo, né? E claro, aí também, né, um dos requisitos também é o aprendizado da língua estrangeira, né, do país que ele vai. Obviamente, se ele está em trabalhar lá, ele vai ter conhecimento da língua estrangeira. E aqui o autor trata no tópico 3, vocação, profissão e missões, né, essa interseção entre esses três aí, e é nessa interseção que está os missionários fazedores de tenda, e o autor começa dizendo que Deus é quem chama, é Deus quem vocaciona, né, a vocação, o chamado para realizar a obra missionária, ele vem da parte de Deus. É Deus quem vocaciona. É Ele quem capacita, né, que concede habilidades, concede talentos para o missionário e que comissiona cada um para uma missão específica no mundo. Né? Então, cada um com essa missão específica e todos esses com essas missões específicas dentro da grande comissão. Né? O objetivo
sempre é o de fazer Cristo conhecido em todas as nações, entre todos os povos, né? Cada um com a sua missão específica. Então, vai o missionário integral aí, vai o missionário fazedor de tendas, vai aquele que está aqui, todos esses vocacionados por Deus, chamados por Deus para uma missão específica, né? E aqui hoje estamos falando dessa missão específica, no caso dos missionários fazedores de tendas, que são aqueles que evangelizam através das suas profissões, né? Em outros países, né? No caso, na missão transcultural, que é o que estamos focando aqui na lição de hoje. E quando nos colocamos, né, à disposição de Deus e ouvimos o seu chamado para conosco, né, o vocacionamento, né, vamos dizer assim, vocacionando, né, cada um de nós, chamando cada um de nós, quando nós estamos atentos à voz de Deus, aí nós conseguimos estar de acordo com a sua vontade e encontrar o propósito dele para as nossas vidas. Então, cada um de nós tem uma vocação. Cada um de nós tem um chamado. E para podermos estar de acordo com esse chamado de Deus para as nossas vidas, é necessário estarmos atentos ao que ele tem para nós. E isso vem aí no nosso cotidiano como cristão. A gente vai sendo levado para isso. Não é algo que, eu aceitei a Cristo, eu quero fazer isso. Não. Deus é quem vai vocacionando, ele vai dando os talentos, ele vai dando as habilidades, e a gente vai sentindo ali para onde nós devemos ir. E cada cristão ele possui diferentes dons, diferentes talentos dados por Deus para executar diferentes tarefas, todas, como nós já lembramos, com o objetivo aí da glória de Deus, né? Então, ao longo da Bíblia nós vemos homens, né, que foram chamados por Deus para realizar tarefas específicas, tarefas diferentes, mas todas com um só objetivo, a glória de Deus. A gente vê o caso de Abraão, que foi chamado por Deus para dar um início, né, a uma grande nação, a nação de Israel, lá em Gênesis no capítulo 12. A gente vê no livro de Jonas, o caso do profeta Jonas, já aí foi chamado por Deus para pregar em Nínive o juízo de Deus. E o caso de Paulo, né, que foi chamado para ser apóstolo dos gentios. Enquanto os outros estavam ali anunciando aos judeus, Paulo foi chamado para pregar aos gentios. E ele mesmo diz isso, né? Cristo também, quando ali tem encontro com ele, fala isso para ele. E ele escrevendo as suas epístolas, como em Romanos capítulo 11, 13, 2 Timóteo 1, 11, ele fala que é o apóstolo dos gentios. E também ao longo da história da igreja, Deus tem chamado aí homens e mulheres para missões específicas. O caso de Martim Lutero, que foi levantado para reformar a igreja. A gente tem o caso de David Livingstone, que realizou as missões na África. Veja, na África. Já o caso de John Peyton, ele levou ali o evangelho nas ilhas do Pacífico. E o caso, aí não podemos deixar de ressaltar, Daniel Berg e Gunnar Wingre, né? Com a missão específica de trazer o evangelho pentecostal, o batismo, a pregação do batismo com o Espírito Santo para as terras brasileiras, né? Dando início à Assembleia de Deus. Então, cada um com a missão específica, cada um com a missão diferente, mas todos com o mesmo objetivo, ganhar almas para o reino de Deus. E ainda hoje, né, a todo instante, todos os crentes estão aí sendo vocacionados, estão sendo chamados por Deus para realizarem as mais diversas tarefas, né? E todas com o mesmo objetivo, glorificar a Deus e fazê-lo conhecido, né? Eu estou trazendo aqui até a referência, Romanos 16, 25, 27, né? Aquele, né? Paulo vai falando, né? Seja toda honra, toda glória, né? Então, a Deus seja toda honra e toda glória. Então, tudo que fazemos é com esse objetivo, glorificar o nome de Deus. Seja numa tarefa, seja em outra tarefa. Eu fui chamado para uma coisa, o irmão foi chamado para outra, mas tudo aquilo que eu realizo, que o irmão realiza, que o outro irmão realiza, é para a glória de Deus. Tudo isso com esse objetivo. E aqui o autor finaliza, né, falando da minha profissão, meu campo missionário, e nós vemos que todos os discípulos de Cristo, eles fazem parte da grande comissão e são chamados para servi-lo
Nós somos chamados para servir a Cristo com aquilo que nós somos e com aquilo que nós temos, com aquilo que nós possuímos. Como nós lemos aqui o que Paulo disse para os Coríntios, eu me gastarei, ou melhor, eu gastarei e me deixarei gastar. Então veja, aquilo que nós temos, que nós possuímos, nós gastamos, temos de gastar em prol do reino de Deus. Aquilo que nós somos, nós devemos gastar em prol do reino de Deus. Então, esse é o nosso foco como discípulo de Cristo, né? Só que aqui vale destacar, né, que nem todos que se sentem atraídos a realizar essa missão transcultural através da sua profissão estão qualificados para isso. Então, para que essa missão ela seja bem sucedida, é necessário primeiro examinar os motivos de se querer realizar essa missão transcultural. É bom primeiro ver isso. Eu tenho tal profissão, estou indo para tal país, eu quero ser um missionário transcultural. Eu quero que a igreja me apoie, quero fazer parte do ministério da igreja. Por que, meu irmão, você quer ir? Quais são os seus motivos? Por que você está querendo anunciar o evangelho lá? Então deve-se avaliar isso daí, né? O objetivo é levar o evangelho de Cristo. Infelizmente, tem muita pessoa aí confundindo, achando que ir fazer uma ação social é pregar a palavra, de forma alguma. Tem que levar o evangelho. Se não leva o evangelho, se não prega a Cristo, isso não é missão da igreja. É uma ação social. Não é missão da igreja. Devemos entender isso. Deve-se avaliar a disposição espiritual. É necessário que o missionário ele tenha maturidade espiritual para poder levar as pessoas a Cristo e não se desviar. Não pode ser um novo convertido, não. Tem que tomar cuidado com isso. Deve haver também aí uma vocação, um chamado para a missão transcultural. Essa pessoa ela tem que ser chamada por Deus. Isso, como eu falei, todos nós temos e temos que entender, estar atentos para saber para que Deus está nos chamando. E além de ter uma boa base ali, ele deve ter também, né, ter o conhecimento bíblico, ele deve ter habilidade ministerial, né, para poder levar as pessoas a Cristo e além de proclamar e a pessoa aceitar, discipular aquelas pessoas para que elas deem continuidade no Evangelho. Então, finalizando aqui a nossa lição de hoje, né, uma lição muito boa, com certeza os irmãos aprenderam bastante, nós temos aprendido muito com essas lições, são enriquecedoras. O autor, na conclusão da lição de hoje, ele diz assim: Deus está chamando cada vez mais profissionais para que levem a mensagem de salvação até os confins da terra, especialmente aos povos não alcançados. Entretanto, é preciso um alerta. Nem todos que se sentem atraídos a fazer tendas estão qualificados para a tarefa. Né? E aqui foi o que eu falei no final. É necessário examinar os motivos e avaliar a disposição espiritual. Daí a importância do trabalho da igreja local na descoberta de vocações, pois é onde o crescimento espiritual ocorre mais plenamente no contexto de uma igreja saudável, acompanhada de um programa pessoal, com o objetivo de levar a pessoa a desenvolver o conhecimento de Deus e das Escrituras. Né? Tem essa base, né? Uma vez que a base está firmada, podemos aprender habilidades ministeriais, especialmente de como levar outros a Cristo e discipulá-los. Na próxima lição, lição 9, estaremos aprendendo a igreja e o sustento missionário. Né? Falamos até um pouco na aula passada, na próxima lição iremos focar mais ainda nisso. Na aula passada falamos da responsabilidade da igreja, né? E nessa próxima, esse sustento missionário, e continuamos falando dessa responsabilidade que a igreja tem para com isso, né? Então, os irmãos que estão até aqui conosco, peço que curtam esse vídeo, compartilhem também aí com os irmãos da igreja, com seus familiares, para que eles possam ter um aprendizado da palavra de Deus. Não se esqueçam, participem de forma presencial da Escola Bíblica Dominical neste domingo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.